Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Então, pessoal, estamos aqui na cidade de Toledo, Paraná. E para quem não sabe, quem fala com vocês aí é empreendedor sem ponto, pessoal. Porque eu decidi começar um negócio com aquilo que eu tenho. E volto a falar para todos vocês aí, tá? Eu não gostaria que pessoas que não concordam com essa ideia, né, ficassem no canal, tá? Se você não concorda com essa ideia, se você acha que eu estou sendo quadrado, que eu estou sendo muito ingênuo demais, né, em começar um negócio com aquilo que eu tenho, eu peço para você para sair do canal imediatamente, tá? E outra coisa, se você escrever bobeira aí no canal, nos comentários, você vai ser varrido na hora, tá? Porque esse canal aí é um canal que incentiva as pessoas a empreender com aquilo que tem. E é um canal também que falamos muito sobre a vida, né? Sobre a vida. Falamos muito sobre assuntos aí que realmente tem interesse da comunidade, né? Tem interesse das pessoas, dos homens, né? E hoje, então, eu decidi falar sobre um assunto aí, pessoal, que eu nunca falei, tá? Esse assunto é o seguinte. Pessoal. É um assunto que talvez vou ser criticado, certo? Talvez alguns vão entender. Mas enfim, pessoal, eu decidi falar sobre esse assunto. Pessoal, estou chegando aos 50 anos e não me se casei, certo? Sou solteiro, estou chegando aos 50 anos. Para muitos, alguém diz que é fracassado, né? Outros podem dizer que realmente está certo. Mas enfim, pessoal, é um assunto que está acontecendo muito no Brasil e eu estou vivenciando isso, né, com liberdade e com gratidão a Deus, então, ok? Pessoal, mas por que então que isso acontece? Em primeiro lugar, pessoal, eu como crente, certo, conhecedor da palavra de Deus, eu tenho muito para falar sobre isso. Mas em primeiro lugar, pessoal, casamento, certo? E a salvação são duas coisas importantes para o homem, tá? São duas coisas importantes para o homem. Quando você se converte, certo, a Deus, certo? Você está tomando uma decisão para sempre na tua vida. De agora em diante, eu não pertenço mais ao mundo, apenas eu pertenço a Deus, certo? É para sempre essa decisão tua. É para sempre. Você decidiu ir para o céu, tá? Você decidiu ir para o céu quando você aceitou Jesus como Salvador, ok? E quando você se casa também, pessoal, quando você se casa também, você tem que ter essa consciência que você se casou para sempre. Então é justamente por isso que eu estou solteiro até os 50 anos. Na época, pessoal, da minha mocidade, aí, 16 anos, 17 anos, eu comecei a ter meninas, às vezes me procurando, mas eu não tinha muita maturidade emocional para isso. Então eu não conseguia namorar com 17, 16 anos. Depois, aos 19 anos, as coisas foram acontecendo, tive uma namoradinha ali, tive outra namoradinha aqui, né? Mas eu nunca consegui enxergar nessas pessoas que eu me relacionei, que eu namorei, como uma esposa. Nunca consegui enxergar maturidade emocional e maturidade espiritual para a gente se casar, para a gente chegar a uma construção de um lar, né? Mas pensando bem, por que as pessoas se casam? Muitas pessoas se casam, muitas das vezes, por carência, tá? Carência. Carência é o seguinte, tô sozinho, tô solitário, ninguém fica comigo, então eu quero ter alguém porque todo mundo tá namorando, todo mundo... Pessoal, isso é furado. Isso é furado. Eu nunca admiti acontecer isso comigo. Namorar, se casar por carência, nunca rolou na minha cabeça isso. Ah, mas você já teve... Já tive cobrança já social, já tive cobrança da igreja, de pessoas pegar, mas quando você vai se casar? Todo mundo está se casando. Pessoal, antes eu ficava até bravo, tá? Teve uma época que eu cheguei até a sair da igreja que eu congregava,
de tanta cobrança que eu tinha. Mas por que você tem que se casar? Eu peguei e decidi para uma outra igreja, onde o povo era mais da mente aberta, né? E tinha mais maturidade para lidar com isso. Então eu fiquei um tempo em outra igreja, né? Fiquei um tempo em outra igreja, uma igreja presbiteriana renovada. E fica aqui minha gratidão à igreja presbiteriana renovada, que me recebeu muito bem, viu? Mas, pessoal, é o seguinte, então o casamento para mim, ele não pode funcionar como carência, certo? Ele não pode funcionar assim como uma fuga de você amadurecer. Em vez de eu amadurecer, eu vou entrar num relacionamento. Ao invés de eu cuidar do meu corpo, eu vou entrar num relacionamento, eu posso... Não, pessoal, casamento nunca funcionou para mim como prêmio de consolação, ou então como um prêmio de... ou uma coisa assim que você está fugindo da sua realidade. Isso nunca aceitei que acontecesse isso, tá? Então eu cheguei aos meus 40 e poucos anos, como eu estou ainda, né? Esse ano faço 49, né? Então eu tenho 48 anos, sou solteiro. E como eu falo para vocês, o casamento para mim é muito sério, certo? O casamento vai exigir de mim uma maturidade espiritual, uma maturidade emocional e uma maturidade financeira. Então, como que duas pessoas imaturas vão entrar em um relacionamento pro resto da vida? Não, pessoal, isso não faz parte para mim, tá? Não faz parte para mim, tá? Então eu vou deixar uma palavra para vocês aqui que diz e que muito pouco os líderes, acende a luz, por favor, os líderes das igrejas pregam, né? Os líderes evangélicos da mocidade falam, certo? Ninguém ouviu falar sobre isso, ninguém. Mas eu encontrei esse versículo, esse capítulo que está em Provérbios, no capítulo 24, do versículo 27, que diz assim, ó, vamos ler junto. Ó, diz assim: prepara fora tua obra e apronta-a no campo, e então edifica a tua casa, certo? Pessoal, o que isso tem a ver? Prepara-te do campo, está querendo dizer de trabalho. Prepara-te para o trabalho e depois edifica a tua casa, depois construa o teu lar, né? Então envolve uma maturidade profissional, envolve. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: será que duas pessoas imaturas financeiramente estão dispostas em construir as coisas junto? Não estão. Por quê? Porque algumas mulheres veem o homem apenas como provedor, certo? O homem hoje no Brasil é visto como provedor, até se ele entra num grupo de relacionamento, ele já é visto como provedor, certo? Ele tem que bancar lá a taxinha e a mulher não paga, certo? E o homem é visto como provedor até em todo lugar. Então eu jamais admitiria me casar só para ser provedor. Não. Pessoal, eu vi o meu pai. Meu pai sofreu. Meu pai morreu como um herói. Ele encarou sacaria, ensacador, rolava a madrugada, virava dias para trazer o sustento para casa, sozinho trabalhando, sozinho. E mesmo assim, eu não era grato, certo? Mesmo assim, eu como filho, eu não sabia valorizar isso. Agora, você imagina hoje como é que está, então? Se o meu pai lá atrás passou por tudo isso para ser o provedor, vocês acham que eu seria diferente ou seria melhor? Seria pior. Então, em segundo lugar, eu não me caso só para ser provedor, certo? E outra coisa, eu não me caso por pressão social, certo? Eu acho que se as pessoas cuidassem da sua vida, seria tão bom as coisas, mas as pessoas não cuidam da sua vida que cuidar da vida dos outros, que é colocar a colher enferrujada na vida dos outros. Então, antes eu ficava bravo, hoje eu não fico mais bravo. Esse dia eu fui na igreja e uma mulher já velha veio me cobrar: mas você ainda não se casou? Pessoal, eu pergunto o seguinte: o que a pessoa tem a ver se eu casei ou se não casei? O que eu tenho a ver com a vida de alguém se casou ou se deixou de se casar? Pessoal, cada um tem a sua vida. Cada um tem que saber da sua situação. Cada um tem que saber onde está entrando, né? Então existe pessoas que fazem isso, que cobram. Mas hoje eu não fico nem bravo. Não, hoje eu simplesmente dou risada e pergunto assim: para que se casar? Para que se casar? Para que se casar por quê? Veja bem, hoje no Brasil, pessoal, existem leis contraditórias e que prejudicam mais o homem do que uma mulher,
Vocês sabem, eu não vou nem citar aqui, porque daqui a pouco eu estou arrumando... Mas existe lei, se você quer saber, dá uma olhada aí dessa lei na internet mesmo, né? Leis do feminismo, né, que favorece mais a mulher do que o homem, né? A gente vê muitos homens entrando em um relacionamento aí para perder tudo que tem. Às vezes um terreno, uma casinha, entendeu? E outra coisa, agora, falando para a realidade, o Cícero hoje então com 48 anos, tá? Quais são os tipos de mulheres que vão aparecer para o Cícero? Vai ser uma mãe solteira, vai ser uma mulher com 2, 3 filhos, vai ser uma mulher que já sentou no carrossel várias vezes, certo? Já sentou no carrossel várias vezes. É esse tipo de mulher que vai aparecer para mim. Aí eu pergunto o seguinte, compensa eu entrar num relacionamento, num casamento desse jeito? Não é melhor eu ser solteiro, sozinho? Olha, só para ter uma ideia, eu estou fazendo corrida, né? Eu faço a minha corrida de rua, voltei a correr, né? Faço essa corrida de rua 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, às vezes todo dia, né? Quando não está chovendo, eu vou correr lá no Lago de Liberdade, né? Com a liberdade que eu tenho, vou a hora que eu quero, chego a hora que eu quero, né? Tenho a minha disciplina de economizar o que eu ganho, né? Se eu quiser fazer uma viagem, eu posso fazer, ninguém pode me incomodar, né? Ninguém pode me incomodar, certo? Antes eu não sabia, pessoal, ir num restaurante e comer sozinho. Eu achava que isso era um peso para mim. Hoje eu vejo isso como liberdade. Então, de vez em quando eu vou num restaurante, almoço sozinho, né? Me sinto tão bem, né? Tava até pensando em uma hora no cinema. Nunca fui no cinema assistir um filme. Um dia eu quero fazer isso, certo? Então, pessoal, eu descobri que a solidão é possível transformar em solicitude, certo? É possível. E eu comecei a morar sozinho desde os meus 35 anos. Eu estou morando sozinho. Eu recomendo isso a todo homem que tem vontade de se casar, né? Para ele ter experiência de morar sozinho, tá? Por quê? Por que você tem que ter essa experiência? Porque é o seguinte, você tem que aprender a fazer tua comida, você tem que aprender a cozinhar, você tem que aprender a consertar um chuveiro, você tem que aprender a limpar a casa, né? Por quê? Porque se um dia você tiver a infelicidade de separação, porque hoje a separação acontece relativamente, constantemente acontece, né? Independentemente se você é evangélico, se você não é, certo? O feminismo dá tanto poder para a mulher que a mulher pode estar com você hoje e ela pode acordar amanhã e dizer, não amo mais você. E não tem como você dizer não, você tem que simplesmente concordar e cada um fica pro seu canto e se não levar tudo que você juntou, né? Então, olhando para essa realidade, estou chegando aos 50 anos solteiro, sozinho, e muito feliz. Muito feliz porque eu tenho consciência de que não tem nem nada para mim que me prejudique. E se caso eu não encontrar ninguém, terminarei a minha vida sozinho. Pode ter certeza. E tem mais. Não admito me precipitar. Jamais. Eu não me precipito, não corro atrás de ninguém, certo? Porque tudo aquilo que você tem que esforçar demais para você entrar, aquele lugar não é teu, tá? Se você precisa esforçar demais para entrar naquela igreja, para alguém te ver, para alguém te dar uma oportunidade, aquele lugar não é para você. Fique sabendo disso. E se você precisa esforçar muito demais por causa de uma mulher, não é para você, certo? Não é para você, certo? Se eu for me casar então, para mim ser apenas provedor, eu não quero. E se for para mim também se casar como prêmio de consolação, eu não quero. Prêmio de consolação, vocês sabem o que é, né? Prêmio de consolação é o seguinte, tem aquela fulaninha, aquela mulher, aquela moça, que queria se casar com um advogado. O sonho dela era se casar com um advogado, com um jogador de futebol, né, com o Neymar da vida. E não se casou. Está aí com seus 40 anos, com seus 30 e poucos anos, e ela já está chegando na menopausa, né? O que acontece? Ela sabe que o relógio está correndo contra ela. Ela sabe que o tempo está correndo contra ela. Então o que ela faz? Eu vou me casar com o Cícero então. Pessoal, isso é inadmissível. Não pensem vocês que porque um homem não se casou, ele é fracassado. Não, ele não é fracassado. Muitas das vezes ele é uma pessoa que a ficha não caiu para ele. A realidade não caiu para ele, né?
Mas a partir do momento que ele descobre que Jesus não foi casado, certo? E o apóstolo Paulo também não foi casado, né? Ele vai ver exemplos de pessoas que foram bem-sucedidas, que também não foram casadas, e que deixaram a sua marca na sociedade, né? Então é necessário, pessoal, atentarmos para esse período, para esse momento que estamos vivendo no nosso Brasil, em que vai ter muitos homens solteiros, Corremos risco até um dia de surgir uma lei que obrigue os homens solteiros a pagar multa, como já acontece no Japão, como já acontece na Europa, né? Corremos esse risco. Então, o que acontece? Antes de você julgar uma pessoa que é solteiro, certo? Pense nessas coisas. Muitas das vezes é preferível ele estar sozinho, solteiro, do que ele estar num relacionamento frustrado, um relacionamento tóxico, num relacionamento que não tem respeito, num relacionamento que ele é apenas o provedor. Não dá. Pode ter certeza disso. O casamento para mim é muito sério. O casamento para mim não é uma brincadeira, não é simplesmente uma união em que duas pessoas imaturas estão se unindo para apenas ter uma acomodação social, ou então para resolver o problema da cobrança da igreja, né? Que nem foi o meu caso, né? Não dá, pessoal, não dá. Então eu como solteiro, eu fui obreiro, certo? Qualquer dia desse eu vou mostrar para vocês então, eu vou falar para vocês então por que eu deixei de ser obreiro, tá? Eu vou mostrar qualquer um dia desse. Mas pode ter certeza disso, pessoal. Ser solteiro, ser livre, ter o seu negócio, ter a sua renda, ter uma vida ativa, ter liberdade para viajar, ter liberdade para comprar, ter liberdade para ir no cinema, ter liberdade para ir no restaurante sozinho. É muito luxo, é um luxo muito bom que só sabe dizer quem tem. Então, pode ter certeza disso, pessoal. Eu não vou entrar no relacionamento por prêmio de consolação, não vou entrar no relacionamento por carência, não vou entrar num relacionamento desse tipo, não. E eu até digo para vocês também, homens que estão assistindo o meu vídeo aí, tá? Até digo para vocês, muito cuidado. Seria bom, eu sei que muitos jovens estão me ouvindo aí, né? Muitos jovens assistem os meus vídeos, e quero deixar até um apelo para vocês. Se você já chegou na casinha dos 25, na casinha dos 27, e mora com seus pais, eu não vou te condenar. Jamais eu vou te condenar. Não vou colocar um peso sobre você aqui em palavras. Porque eu não sei, talvez a tua condição não permite que você more sozinho. Que foi o meu caso. Eu com 27 anos estava desempregado. Eu estava tentando vender meus produtos na rua, nos clientes, entendeu? Eu com 27 anos não tinha nenhum lugar para guardar as minhas mercadorias. Para vocês terem uma ideia, eu tinha que guardar de favor na casa do meu pai. E em troca disso ajudava mensalmente com alguma coisa, né? E ela até dizia, eu prefiro 10 vezes eu ter um filho que tem mercadoria para vender e que guarda aqui, do que amanhã eu ter que ir na penitenciária visitar ele. Meu pai dizia isso. Dizia isso com todo respeito para mim, né? Então eu não vou colocar um peso sobre você. Mas se você tem já o teu trabalho, certo? Você tem o teu trabalho, você já acha que você pode pelo menos pagar uma água, uma luz, um gás, né? Alguma coisa assim, e de repente já dá até para você... Aluga, nem que for um quartinho para você morar, nem que for um quartinho. E comece ali pelo menos a se desenvolver. Você não imagina quanto desenvolvimento você vai ter na tua vida. Você já vai ser um homem que sabe fritar um ovo, já vai ser um homem que sabe cozinhar uma carne, já vai ser um homem que sabe cozinhar, de repente, até um arroz, né? Já sabe lavar até tua roupa. A primeira coisa que eu fiz quando eu fui morar sozinho, eu pedi para minha mãe, me ensina como eu lavo uma roupa. Eu tenho que saber como cozinhar, eu tenho que saber como trocar um botijão de gás, eu tenho que saber como trocar um chuveiro, eu tenho que saber, não sabia trocar uma caixa de descarga no meu banheiro. Tive que pedir para um amigo. Amigo, apesar que são poucos, né? Mas graças a Deus que eu tive um que me ensinou, né? Como trocar uma caixa de descarga no banheiro. Então é necessário, pessoal, muitas das vezes, que abrimos mão de algo
para ganharmos lá na frente, ok? Diante de um cenário como vive o Brasil hoje, casamento passou a ser uma transferência de renda, tá? Transferência de renda. E digo mais, além de ser transferência de renda, está sendo uma maneira também para você conhecer a cadeia, tá? Está sendo uma maneira para você conhecer a cadeia. Não estou generalizando, estou apenas dizendo que diante das situações, como está o Brasil, o relacionamento não está fácil, é só por Deus, ok? Então eu estou chegando aos 50 anos, sozinho, solteiro, nunca casei com ninguém. E se for para entrar num relacionamento de prêmio de consolação, num relacionamento tóxico, num relacionamento com alguém, com uma mulher, que simplesmente me quer para ser provedor, eu prefiro então chegar aos 50 anos ou até passar os 50 anos sozinho. Ok, pessoal? É essa reflexão aí hoje no nosso canal. Valeu!